Olá pessoal, tudo bem? Bom, semana passada nós demos uma olhadinha no capítulo terceiro da apostila, né? Onde nós falamos sobre a questão de instituições sociais. Essa semana, no capítulo 4, nós vamos tratar sobre a questão da sociedade dos indivíduos, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, nós já vimos que o conceito de sociedade, ele é a maior forma de agregação humana que nós podemos colocar e que ela detém, né, ela tem em si, dentro da sua própria existência, uma organização. Né? Só que, claro, toda sociedade ela é formada por indivíduos, pessoas, eu, você, né, cada um de nós. E nesse sentido, toda sociedade ela é formada então por indivíduos que têm características pessoais. Agora, mesmo havendo essas características pessoais em cada um de nós, gostos, visões de mundo, etc., opiniões, não é? Nós conseguimos identificar alguns padrões. E esses padrões, eles estão centrados, estão fortemente ligados ao quê? A ideias como a ideia de cultura, a ideia de tradições e a ideia, por exemplo, do respeito a leis, não é? Então vejam que por mais que eu tenha algumas visões de mundo e você tenha as suas visões particulares, existem algumas coisas que nos ligam. Por exemplo, falamos português, estamos sujeitos, né, à legislação brasileira, sei lá, por exemplo, regras de trânsito e por aí vai, não é? Então, nesse sentido, um sociólogo chamado Norbert Elias, ele disse que a sociedade ou as sociedades, elas são a soma de todos nós. Quer dizer, ela é uma porção de pessoas, uma reunião de indivíduos, tá? Então é muito importante nós termos isso em mente, porque a própria noção de sociedade, ela contém dentro de si o aspecto de individualidades, mas que estão interligadas por fatores como o fator sociocultural, ok? Então esse é um ponto importante aí para nós olharmos, né? Nós já vimos também um pouquinho a ideia de comunidade, né? Mas o tema retoma um pouco isso exatamente pelo fato de que, dentro de sociedades, eu posso ter subdivisões que são comunidades. E um outro pensador, um outro sociólogo chamado Ferdinand Tonnier, ele define ou entende ou fala que uma comunidade é o ato ou a formação de pessoas que vivem juntos de modo íntimo, de modo privado e de modo exclusivo. Quer dizer, a comunidade ela é uma reunião de pessoas que tem um aspecto mais voltado a uma proximidade, aquilo que eu falei para vocês, né? Tem muita prevalência de contatos sociais primários, né? Então, este é um ponto importante de nós destacarmos. A sociedade, ela é maior, é mais dispersa, né? Há um objetivo comum de sobrevivência, claro, mas a comunidade, ela tem laços íntimos, né? São mais próximos e, consequentemente, um número menor de pessoas, né? Muito bom. Nesse sentido, todas as sociedades, né, todas as comunidades existentes ao redor do mundo, elas apresentam estruturas de poder. E essas estruturas de poder, como nós vimos na aula passada, são constituídas por aquilo que nós chamamos de instituições. Então, as instituições sociais são estruturas de poder. O Estado, por exemplo, é uma forma de instituição de poder. E ele representa dentro da sociedade o quê? A esfera política. Nós temos também uma outra ideia, que é a ideia de nação, que também é uma instituição que representa o quê? O conjunto de pessoas que se reúne sob o aspecto de direitos e deveres. Então, quando eu falo a nação brasileira, eu estou falando das pessoas que compõem o que é ser brasileiro e que estão sujeitos a uma lei que lhe garante direitos e lhe garante deveres, né? E um outro conceito que a gente tem também muito utilizado é o conceito de país, não é? O conceito de país ele já tem uma relação mais orientada para a ideia geográfica, né? Então, o limite territorial, por exemplo. Então veja que eu tenho dentro de um país, limite geográfico, uma nação, conjunto de pessoas que se orienta por leis e por regras definidas por um Estado, né? Então é importante fazer aí esta distinção, né?
Digo isso porque um outro sociólogo, Pierre Bourdieu, ele diz que as ações individuais que cada um dos sujeitos faz e tomam dentro de uma sociedade, elas refletem no que é esta sociedade. E, ao mesmo tempo, a sociedade influencia o sujeito, influencia a pessoa, o indivíduo, dentro de relações. Como eu falei, um exemplo desse é a língua. Eu fui influenciado pela sociedade onde eu nasci, já que nasci no Brasil, aqui em Sorocaba, onde eu aprendi a língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, no linguajar, no cotidiano, nas formas de falar, nós vamos modificando a língua e a língua vai sofrendo essa mudança, como, por exemplo, expressões como o vossa mercê, que se transformou em vais-me-cê, que se transformou em você, e hoje praticamente a gente já usa só o cê. Você vai, você quer, você gosta, não é verdade? Então, fica aí um pouquinho dessa reflexão sobre o aspecto de sociedade e relação da sociedade com os indivíduos para esta aula. Acompanhe na apostila, leia e aproveite para resolver os exercícios relativos a esse capítulo, tá ok? Esse é o estudo da nossa semana. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.